para mais uma aula sobre ângulos. Então, eu vou iniciar essa aula falando sobre ângulos complementares, tá? Os ângulos complementares são dois ângulos em que sua soma resulta em 90 graus. Isso é, um complementa o outro. Então, tem aqui vários exemplos sobre esses ângulos complementares. Então, o primeiro ângulo aqui, ó, esse que eu estou circulando, ele é um ângulo complementar. Você observa que ele é um ângulo reto, tá? Porque ele tem 90 graus. E você observa também que se eu somar esses dois ângulos formados aqui, eles vão dar o valor de 90 graus, tá? Então, vamos lá, vamos conferir. Se eu somar 25 mais 65 graus, vão dar, então, 90 graus. Então, ele é um ângulo complementar. Observa que ele vai complementar o 65, vai complementar o 25 para dar 90 graus, ok? Então, vamos observar aqui esse segundo exemplo, esse daqui, ó, tá? Esse segundo exemplo, se vocês observarem, ele já me dá um valor, que é o valor de 15, tá vendo? Aqui, ó, 15. Só que, se ele é um ângulo de 90 graus, que ele é um ângulo reto aqui, tá vendo? E aqui tá me dizendo, ó, que é um 90 graus, eu quero saber qual o outro valor que complementa esse 15 para dar 90. Então, para eu fazer esse cálculo é simples. Se é 90 graus, eu vou pegar 90 graus menos 15 graus, para eu descobrir quanto que dá esse valor aqui. Então, se eu subtrair 15 de 90, eu vou saber que esse ângulo aqui mede 75 graus, tá? Então, 90 graus menos 15 vai dar 75 graus, tá? Então, vamos conferir se dá certo 90 graus? 75 graus mais 15 graus vai dar exatamente 90 graus. Então, ele é um ângulo complementar, tá? Então, aqui outro exemplo, esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 50 graus e ele é complementar com esse x. Então, eu tô dizendo que 50 graus mais x equivale a 90 graus. Então, quanto que falta de 50 para dar 90? O que falta de 50 para dar 90 são 40 graus. Ou, se eu subtrair 90 menos 50, vai dar 40 graus. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus, ok? Agora, bora para esse daqui. Esse ângulo aqui, ele me dá 60 graus, e eu sei que é um ângulo complementar, porque eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90 graus, um ângulo reto, né? Então, 60, qual o valor que eu somo com 60 para dar 90? É o 30, né? Então, vai ser 30 graus aqui. Por quê? 60 graus mais 30 dá 90 graus, ok? O penúltimo exemplo aqui, ó, esse exemplo. Esse exemplo aqui, eu tenho três ângulos aqui me falando que um é 20, um é 40 e outro eu não sei. Eu tô dizendo que esse ângulo 20 graus mais x mais 40 equivale a 90 graus. Então, se eu somar 20 mais 40, vai dar 60, mais x é igual a 90 graus, certo? De 60, quanto que vale para chegar a 90? Falta somente 30 graus, né? Então, esse ângulo aqui do meio equivale a 30 graus. Por quê? 20 mais 30, 50. 50 com mais 40, 90 graus. Então, finalizando aí a questão do ângulos complementares, eu tenho aqui, ó, 50 graus. Quanto que falta ainda? É exatamente aqui, ó, igual esse daqui, né? Então, é exatamente 40 graus, ok? Então, vamos agora para ângulos suplementares. Galerinha, dando continuidade aí sobre a aula de ângulos, já falamos sobre ângulos complementares.
Agora nós vamos para ângulos suplementares. Então, o que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos que somados são iguais a 180. Assim, um é suplemento do outro. Então, vamos para um exemplo aqui. Observa que eu tenho esse ângulo aqui. A gente chama esse ângulo de ângulo raso. Por que ângulo raso? Porque ele tem aqui, ó, 180 graus, ok? É a metade de uma circunferência completa, tá? Que tem 360. Então, esse ângulo raso que a gente chama, ele é um ângulo suplementar. Porque nesse caso aqui, ele é um ângulo suplementar, porque se eu somar esses dois ângulos aqui, vai dar 180. Um suplementa o outro. Por exemplo, 125. Se eu pegar os 125 graus e somar com esse 55, a soma desses dois vai dar 180 graus. Então, você observa que um suplementa o outro, ok? Então, se eu pegar esse mesmo ângulo aqui, separá-los, observem aqui, nessa parte aqui desse ângulo separado. Esse ângulo é a mesma coisa que esse aqui, só que eles estão separados. Então, a gente vai analisá-los separadamente, tá? Então, esse ângulo aqui, você observa aqui, ó, ele separado um do outro, se eu juntá-los, vai dar 180 graus. Então, se eu observar essa questão e perguntar se ele é um ângulo adjacente, então a gente vai perguntar. Esse daqui é um vértice dele, tá? Eu vou colocar o vértice V aqui, ok? Aí eu tenho esse ângulo, digamos que eu tenha esse ângulo aqui, ó. O A, o V e o B, ok? E aqui, ó, o outro ângulo. Aqui o mesmo vértice V, aqui eu tenho C e aqui eu tenho D. Aqui, perdão. Aqui não, aqui é o B, mesmo B, ó. Porque se eles estão juntos aqui, ó, aqui é o B, aqui é o A e aqui é o C. Vou colocar como C, tá bom? O C. Observa, para eu saber se esse ângulo é adjacente ou não, eu vou analisá-lo. Para ser adjacente, ele precisa ter o vértice em comum. Ele tem um vértice comum? Tem, né? O Vzão aqui, ó. O V aqui, né? Tem o vértice em comum, ó. Combina o vértice em comum, tá? Ele tem um dos lados em comum? Tem. O B, ó. VB, aqui, ó. Tem o VB, ó. Aqui é B e aqui é B também, tá vendo? Um dos lados em comum. Agora, para finalizar, para dizer se ele é adjacente ou não, esses ângulos suplementares, eles têm pontos em comum entre eles não podem ter pontos em comuns. Ele tem? Não. Por quê? Se você vendo separados os ângulos aqui, esse daqui é um ângulo e está separado desse daqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui e esse aqui o outro, ó. Eles não fazem esses ângulos tudo junto, como se fosse aqui. Digamos que eu tenho esse ângulo aqui, tá vendo? Aqui e esse aqui. Aí eu quero saber se ele é suplementar ou não. Não é, porque ele faria, ó, isso aqui. Todos eles estão dentro desse ângulo maior. Não seria o adjacente. Então, além disso, eles são adjacentes, né? Então, só para complementando aí, eles são adjacentes também, ok? Então, vou apagar aqui para a gente fazer uma outra análise. Então, os ângulos suplementares. Vamos dar continuidade aí nos ângulos suplementares. Nos ângulos suplementares, eu tenho que somar os dois ângulos para dar 180 graus, certo? Então, nessa questão aqui, observa que eu tenho um ângulo de 70 graus e eu quero saber que ângulo é esse aqui para dar 180. Então, se eu disse que é 180 esses dois, eu só preciso subtrair desse 70 para saber quantos graus vai dar, tá? Então, se eu pegar 180 menos o valor de 70, eu vou dar, então, aqui o valor de 110 graus. Então, aqui vai dar 110
graus. Porque 110 mais 80, mais 70, 180 graus. Vamos nessa agora aqui de baixo. Nessa aqui de baixo, ele me dá o valor de 130 graus. E eu tenho que somar esse valor aqui para dar o valor de x, né? Então, ó, quanto que eu tenho que tirar? Ó, 180 menos 130, quanto que dá para esse ângulo? Então, 180 menos 130 vai dar exatamente o valor de 50, tá? Então, aqui, ó, tem gente que já vai conseguir visualizar e já vai saber quanto que vai dar. Não precisa nem subtrair, né? Mas para quem ainda tem dúvida, 130 mais 50 vai dar 180. Aqui foi o exemplo separado desse, né? Agora, para finalizarmos essa aula, olha esse ângulo aqui. Eu tenho que somar 111 com 180, esse valor de x para dar 180. Então, se eu subtrair 180 isso com 111, qual o valor que dá? Então, 180 menos 111 vai dar 69. Então, esse ângulo aqui vai ser 69, ok? Porque 111 e 69 são suplementares, somados vão dar 180 graus, beleza? Então, beleza, pessoal? Até a próxima aula. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Vamos para mais uma aula sobre ângulos opostos pelo vértice. Também é uma aula bem facilzinha, não é nada de complicado, é só mesmo questão mais de análise do que cálculo por si próprio, tá bom? Primeiramente, eu te faço uma pergunta. O que são ângulos opostos pelo vértice? Gente, ângulos opostos pelo vértice são aqueles que estão em duas retas concorrentes, mas não são adjacentes. Como assim, professora? Observa esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, se vocês observarem, ela tem aqui duas... Opa, deixa eu voltar. Eles estão aqui, ó, tem duas retas concorrentes. Tá vendo? São duas retas concorrentes. Uma está concorrendo com a outra. Essas duas retas, elas formam 4 ângulos, tá? Então, são 4 ângulos, ó. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos e 4 ângulos. Formam esses 4 ângulos aqui, tá? E analisando de 2 a 2, esses ângulos, é possível notar que esses ângulos ou estão lado a lado ou só possuem um único ponto em comum, que também é um ponto de encontro entre essas duas retas. Como assim? Observa que esse ângulo que eu frisei aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice, tá vendo, ó? Por quê, ó? Tá vendo esse vértice aqui? O O? Então, eles são opostos pelo vértice, tá? A gente também chama ângulos opostos pelo vértice pela abreviação OPV, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho esse vértice aqui, o O, tá vendo? Que ele, nesse caso aqui, ele está como ponto de encontro dessas semi-retas. E eles formam essas semi-retas 2 ângulos, esse e esse aqui, que a gente chama de OPV, que são ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, eles estão sendo opostos pelo vértice. E nós temos também outros 2 aqui, ó, outros 2 ângulos, tá vendo? Eles também são ângulos opostos pelo vértice. Aqui o vértice aqui, ó. E eles também são ângulos opostos pelo vértice. Então, esses ângulos aí são esses 2 ângulos que a gente analisou, a cada 2 ângulos, esses 2 ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, isso é, são congruentes. Vamos para a prática? Eu peguei aqui a questão que eu vou pedir para vocês estarem fazendo, que é da página 25. Eu tenho aqui para analisar a questão número 1, tá? Aqui tem um ângulo oposto pelo vértice e ele pede para eu analisar e indicar quanto que mede cada ângulo aqui. Então, vamos para a questão letra A.
Aqui eu tenho que descobrir quem é x e quem é y. Ele só me deu esse valor de 40 graus. Então, eu vou analisar de acordo com ângulos opostos pelo vértice, tá? Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui. Você tá vendo aqui eu tenho 40 graus, certo? Eu tenho esse 40 graus. Você observa que eu tenho aqui um vértice. Tá vendo? Esse pontinho que eu fiz aqui. Ele é o mesmo vértice. E do outro lado aqui, eu tenho o y. Esse y aqui, ele é o ângulo oposto do 40 graus. Porque eu tenho um ponto de encontro de semirretas, que é o vértice. E aqui, ó, esses ângulos que estão sendo opostos, eles são congruentes, eles são iguais. Então, se aqui vale 40 graus, como o y ele é oposto do 40 graus, então ele também vale 40 graus, ok? Então, eu já achei o y, agora eu tenho que achar o x, tá? Então, observa aqui comigo o x. Vocês concordam comigo? Opa, deixa eu colocar o 40 graus menorzinho aqui. Vocês concordam comigo que essa reta aqui, ó, e esse ângulo, se eu fizer assim, vai dar 180 graus? Virem aí de lado o dispositivo de vocês. Vocês observem que essa semirreta aqui, se eu for analisá-la, vai dar o ângulo de 180 graus, o ângulo raso, certo? Olha aqui, ó. Então, se dá 180 graus, se eu somar esse ângulo com esse daqui, tem que dar 180 graus. São ângulos suplementares, lembra na aula anterior? Ângulos suplementares é o quê? É quando eu somo os dois ângulos, tem que dar 180 graus. Então, se aqui é 40 graus, se eu somar com o x, vai dar quanto? Então, aqui é 140 graus. Por quê? 140 com 40 vai dar 180 graus. Então, já achei a letra A. Vamos analisar, então, aqui a questão B. Na questão B, vamos analisando essa questão, observa essa reta aqui. Tá vendo essa reta aqui? Eu observando essa reta, se eu observar, eu tenho um ângulo aqui do outro lado de 180 graus também. Tá vendo, ó? Esse com esse 180 graus. Tá vendo? É um ângulo raso. Então, ele dá meia volta, porque se eu completasse aqui, ó, daria outra volta, daria 360 graus. Concorda comigo? Então, se aqui essa semirreta aqui dá 180, e aqui eu já tenho um ângulo de 30 graus, se aqui tem 30 graus, o suplemento dela é o ângulo y. Então, suplemento é o quê? É o valor somado dos dois, que vai dar 180 graus, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chegar aqui e ver. Se aqui vale 30, quanto que vale o y para dar 180? Então, vale 150. Então, y vale 150 graus. Mas observa essa questão aqui. Tá vendo esse vértice aqui que eu acabei de formar? Ele é um vértice que está aqui, ó, em comum, certo? Então, esse y aqui que eu já sei que vale 150, ele está sendo oposto, o ângulo oposto do x. Vocês concordam comigo? Então, se ele é OPV, ângulo oposto pelo vértice, então o valor de x é o mesmo valor de y. Então, esse ângulo aí é 150 graus. Para a gente confirmar, você observa aqui essa semirreta aqui. Se eu somar esses dois ângulos, tem que dar 180 graus. Aqui vale 30, então x, obviamente, vale 150, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês estarem fazendo aí a questão C, D, E e F, para estarem na prática, tá? Até a próxima, galerinha! Isso é tudo, pessoal.